Pessoas que vivem em paz, ou pessoas que lutam para ter paz, ela tem uma vida mais sólida. Os dados dizem, as pesquisas mostram que a cura de uma enfermidade, ela tem mais rapidez nas pessoas que oram do que nas pessoas que não oram. Eu acabei entendendo isto pelas histórias que a vida escreveu e escreve até os dias de hoje em mim. Amor. O que é amor? Da onde vem o amor? Como viver no amor? E como ter amor? Uma frase tão curtinha, mas às vezes é tão mesquinha. Porque o amor, ele consegue efetuar na gente, partindo do momento que vamos superando as dificuldades que lançam em nós atos de desamor, competitividade, desaforo, fingimento, falsidade. É uma série de coisas que ela tem como propriedade de ir arrancando o amor. Mas o amor é uma coisa muito linda. E poucos, infelizmente, chegam a ter experiência dele. Porque nós temos uma facilidade de querer as coisas do nosso jeito. E quando a gente treina a viver o amor, nem sempre é do jeito da gente. Pelo contrário. Vem tudo ao contrário de uma proposta. E às vezes, a gente não dá conta, a gente não percebe que é muito sutil o desamor. E fica quase que numa luzinha no fundo do túnel, a frase amor. E para a gente chegar até ela, temos tantas barreiras, tem tanta escuridão, tem tantos atrapalhos, mas a gente consegue amar. A gente consegue vencer as tribulações da vida, com certeza absoluta. Nós paramos naquele assunto de Josué 24, aonde eles disseram que longe deles negar o Deus único e verdadeiro, mas que eles iam obedecer e viver segundo o que realmente Josué tinha dito. Mas pouco tempo que eles estavam na terra, proprietário daquela terra, era uma coisa fabulosa. Mas eles não cumpriram o que foi prometido. E descumprir, gente, o ensinamento de Deus não é um prejuízo pequeno. Então, aquelas coisas que eu quero, o que você quer, é necessário da gente pedir a Deus e esperar Deus agir. Ele falou: sem mim nada podeis fazer. João 15, 5, seguinte: sem mim nada podeis fazer. Nada é nada.
E se a gente faz por um ímpeto de desejo e coloca Deus na história, não é a mesma coisa de fazer com o desejo de Deus e eu me colocar na história. Às vezes a gente faz tudo do jeito da gente e depois inclui Deus na história da gente. Não é legal fazer assim, porque daí você se decepciona e vai tendo cada dia mais uma perda de fé. Porque vai dizer assim, mas eu pedi para Deus, eu orei a Deus. Isso é uma coisa. Pedir e orar é uma coisa. E ver se Deus te respondeu é outra coisa. E a Bíblia é cheia desses ensinos. Nós somos vazios de conhecimentos. Recorde bem que Josué preocupou, porque ele sabia o tipo de gente que estava com ele. Ele sabia que a facilidade da desobediência era muito maior do que a obediência. E isso não precisa nem ser um Josué para entender. Você é Josué da tua casa. Você é um Josué da tua mulher, da tua família, do teu trabalho. Quantas coisas você tem que suportar na família? A gente tem que suportar. E não era o teu desejo que a família fosse daquele jeito, ou que alguém fosse daquele jeito, mas são. É por esses meios de dificuldades que a gente vai aprendendo a ter docilidade. Porque conviver em família é a mesma coisa de você ter que fazer uma dieta para um emagrecimento, ou fazer uma dieta pela cura de alguma enfermidade. Mas se queremos alcançar os nossos objetivos, temos que nos sujeitar a fazer as dietas prescritas pela lei da medicina. Na religião é a mesma coisa. No cristianismo é a mesma coisa. Foi por isso que Jesus ensinou os discípulos dele. Porque os discípulos não tinham uma ideia formada para falar o que falaram, ou para pedir o que pediram. Eles puseram na cabeça de pedir para Jesus o que Jesus estava protelando. Jesus não queria dar naquela hora. Jesus sabia como eles eram e sabe como nós somos. Mas eles vai e pede: Jesus, ensina-nos a rezar como João ensinou os discípulos dele. E Jesus tem um costume maravilhoso. Quem conhece Jesus sabe disso. Jesus costuma ouvir o pedido que a gente faz. Presta atenção. Desde que se o pedido que você faz seria para o teu bem e estivesse conectado nele. Por isso, irmãos, irmãs, se não tiver, ou se não for para o nosso bem, Jesus não dá. E Jesus sabia que ele estava pedindo um compromisso que eles não iam ter nem facilidade de fazer. Mas já que vocês querem, então quando orar e dizei: Pai nosso que estás nos céus. Nesta oração do Pai Nosso e do O Pão Nosso, tem 15 itens
que compromete quem ora. Se eu oro, esta oração é a oração mais forte que existe e a única que existe. Não tem uma oração mais forte do que essa. Porque foi a única que Jesus ensinou. Por que essa oração perde o valor? Porque nós falamos e não fazemos. Se eu digo, seja feita a vossa vontade, e eu faço a minha vontade, e não a vontade de Deus, não vai dar certo. A oração perde o valor. Amados e amadas, se eu digo, venha a nós o vosso reino, e eu procuro o meu reino, eu não incluso Cristo no meu reino. Então eu começo a reinar segundo o meu desejo e segundo a vontade da carne. E se eu vivo segundo a vontade da carne, fica difícil. Abra a Bíblia. No livro de Romanos. E vamos estudar. É muito bom estudar a Bíblia. Capítulo 8. Versículo 5. Nós estamos dizendo fazer a vontade de Deus, porque essa é a oração que Deus deixou para a gente vencer na vida. Acharam? Digam amém. Vocês estão entendendo, galera das irmãs? Então, os que vivem segundo a carne, gostam do que é carnal. Os que vivem segundo o Espírito, apreciam as coisas que são do Espírito. Se eu vivo segundo a carne, eu tenho que satisfazer a carne. E não tenho que satisfaça essa bendita carne. Pode notar. A carne exige demais. Se está de sol, a carne já grita, podia chover, que poeira. Nunca glorifica a Deus pela poeira e pelo sol. Se chove, meu Deus, quanta chuva, quando vai parar isso? A gente nunca se contenta. Se está frio, ai meu Deus do céu, que frio, não aguenta esse frio. Se está calor, ai que calor, não aguenta esse calor. Esse vive segundo a carne. Tem medo de tudo, medo de tudo. Tem medo de ventania, tem medo de chuva de granizo, tem medo de altura, tem medo de entrar no barco ou atravessar o rio, tem medo do cachorro brabo, tem medo de ladrão, tem medo de perder o pai ou a mãe, é medo de tudo. Diga para o do lado, você é medroso, vizinho? Diga para o irmãozinho, não é bom ter medo, irmão. Fala. Mas se você vive segundo a carne, você vai ter medo de tudo. O diabo fez uma festa com churrasco, cerveja e música na vida do mundo inteirinho, quando ele levantou e disse para os demônios, vamos dar um pulinho lá na terra, vamos ver que altura está os que é chamado de Deus lá. E vamos colocar um espírito lá falando coronavírus. Diga misericórdia. Deitou e rolou, parou o mundo inteirinho. E olha o medo que a humanidade passou.
queridos, e quantos que morreu de corona? Morreu de medo. Morreu da injeção que deram. Morreu entubado, te mataram. E foi o bicho que fez isto. E podia morrer de falar, gente, não acredita nisso, isso é coisa do diabo. Não vão tomar essa vacina, pelo amor de Deus. Isso é uma ação demoníaca. O povo não acredita e ponto. Agora estão todo mundo sofrendo as consequências desse trem, dessa vacina. Ou a cabeça fica meio lerda, ou o corpo fica meio bambo, dá um atrasamento na mente, você não sabe onde pôs as coisas, de repente a cabeça vira para um lado para outro, fica tudo meio como aquelas galinhas que tem doença de pelota, andando por aí. Diga misericórdia. E vocês vão ver até o final de 2025 o que é gente que vai morrer disso. Mas Deus avisou, o povo não obedece. É o caso do povo de Israel. É o caso do povo de Israel. Por isso, irmãos, não foi dito para eles, por isso que você tem que entender a Bíblia. Não foi dito para eles que eles tinham vencido aqueles 5 nações, os Jebuseus, os Amorreus, os Eveteus, e que não era para eles envolver mais com esse tipo de gente. Não era. Um relacionamento, nós estamos falando sobre família, e eu tenho que falar segundo a Bíblia. Um relacionamento, para ser um relacionamento sério, e se a intenção é séria, tem que ser sério. Se a intenção é boa, é formar uma família, então essa intenção tem que ser boa. O que não é bom, não pode entrar no relacionamento. Porque o que não é bom, vai ser ruim. O que é proibido, não é permitido. Mas a humanidade não obedece. Nem que você pegar uma faca e partir a cabeça e enfiar lá dentro, eles jogam fora e dá ponta e não muda. E a história precisa mudar. Diga para o irmão do lado, você precisa mudar a tua cabeça. Fala para o irmão. Porque a pessoa tem Jesus na cabeça. E Jesus não é na cabeça. Jesus tem que estar no coração, porque a cabeça voa, a cabeça tapeia, a cabeça mente, a cabeça tem visões erradas, a cabeça tem desejo, a cabeça é a louca do corpo. Porque o que ela vê, o que ela mostra, ela manda para o coração. E o coração é obrigado a aceitar. Isso aqui é um copo. Ele é obrigado a aceitar o que eu pôr aqui dentro. Aqui tem uma água maravilhosa. Ela está quente ou está fria? Responda aí, por favor. Como? Vocês não sabem nada. É melhor você dizer, eu não sei, eu não bebi. Não adianta inventar, supor. E é o que acontece na nossa vida de casado, na nossa vida de igreja, na nossa vida de trabalho. A gente supõe. A gente imagina. Imaginar, você pode imaginar tudo, porque Paulo diz aos Coríntios, tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Então a gente tem que fazer um alinhamento na nossa vida. Eu estou falando em termo cristão, eu estou falando em termo espiritual, porque em termo físico, você dá de 10 a 0 em mim, você às vezes tem faculdade, eu tenho 2 anos de escola.
Então nós temos que estudar um pouco a metodologia do Espírito, porque é muito sério isso. Aprendam, por favor. Queridos irmãos, nós somos corpo, alma e espírito. Esses três, vamos dizer, produto está dentro de nós. Corpo, alma e espírito. E é preciso entender o que São Paulo está te dizendo. Leia o versículo 5 de Romanos 8, para você entender. Porque se você lê e não entende, mas vou tentar explicar, leia. Para. Então dá para nos entender que nós somos um ser carnal. Agora continue. Os apreciam as coisas. Então deu para entender que você tem dois setores, carne e espírito. Irmãos, eu quero que você pegue, segura bem, deixa marcado Romanos que nós vamos voltar nele. Pegue a primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Deixa eu ver se é o 15. Só um minuto lá. Só um minuto que eu vou ver se é o primeiro ou é o segundo. Só um segundinho lá. Não perca essa ideia que nós estamos com ela gravada aqui, não. Amém, irmãos? Deixa eu ver se é o primeiro ou é o segundo. Vem tantos textos na cabeça da gente, e como é estudo, temos que ir devagar. É o primeiro mesmo. 1 Coríntios, capítulo 15. Versículo, podemos pegar 44. Quando acharem, digam amém. Pode lerem. Semeado no corpo animal, ressuscita corpo espiritual. Se há um corpo animal, continue. 45. O quê? Em Adão foi feito alma vivente. O segundo Adão é? Então está se falando do homem Adão, está falando do homem Jesus. O homem Adão era carne, totalmente carne. O homem Jesus era carne, totalmente Deus, era carne, totalmente espírito. Então nós temos esse homem animal. E nós somos animais racionais. E somos também homens espirituais, porque a partir da vinda de Cristo, entrou essa nova vida em nós, através do batismo. Se eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, eu vou eliminando as obras da carne, ou seja, as obras que dá prejuízo, as obras que dá contenda, as obras que gera mágoa, que gera ciúmes. Por isso, tendo o Espírito de Deus, Ele, o Espírito de Deus, é que nos dá a força de sobressair e de suportar o difícil que a vida nos apresenta. Irmãos, não é fácil morar com pessoas difíceis. Diga para o irmão do lado, você é difícil, irmão?
Tem gente que é difícil lidar com ele. Tem gente que é muito manhoso. Pergunto do lado, você é manhoso? Tem gente que é muito meloso. Qualquer coisinha, não gostei. Estou bravo. Eu estou chateado. Deus o livre, viver com gente assim. Diga misericórdia. Essa criatura está vivendo segundo a carne. E ela precisa, ou ele precisa viver uma experiência do Espírito. Volte lá para Romanos, para você ver que impressionante que a Bíblia nos diz. No capítulo 8, onde nós estávamos, e no versículo 5, aonde nós estávamos. Os que vivem segundo a carne gostam do que é carnal. Já vimos pela Bíblia que nós somos homem carnal, que nós somos animais racionais, mas que também nós temos o Espírito. Então agora vamos trabalhar essas duas áreas, a carne e o Espírito. A Bíblia nos diz, os que vivem segundo o Espírito apreciam as coisas que são do Espírito. E é muito fácil entender isso, olha para cá. Se você é pecuarista, e você vê um grupo de senhores falando sobre preço de boi, você já quer literalmente se encostar ali, porque você vai interessar no assunto. Você também lida com isto. Se você vê alguém falando de agricultura, porque lá na minha soja começou a dar muita lagarta, comer tudo, eu entrei com veneno tal. Você já abera, porque normalmente na tua soja também não vai ser diferente da soja do companheiro. Então, isso é uma coisa bonita que tem no ser humano, porque ele está se inteirando para um crescimento, para um conhecimento. E a coisa mais linda do mundo é conhecer. Conhecer não ocupa lugar. E quanto mais você sabe, quanto mais você conhece, menos você entende. É incrível. A gente precisa sempre ter um senso de achar que você não é o melhor, que você não é o mais sábio, que você não é o mais poderoso. Todos os homens da Bíblia que acharam isso, se ralaram, se quebraram. Ananias, por exemplo, achou que era mais sábio do que Jeremias, quebrou o nariz. Faraó achou que era mais sábio do que Moisés, se quebrou. Ele assim achou que era mais fácil do que Gedeão, se quebrou. Amados, amadas, por isso, quanto mais você crescer em conhecimento, mais você deve diminuir no orgulho. Porque a Bíblia ensina, bem-aventurado, Mateus 5, os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. É difícil compreender a Bíblia. Então, olhando à luz da carne, olhando à luz da razão, então eu vou ficar pobre para mim ter o reino do céu. E não é isso que Cristo quis dizer. É só entender a linguagem bíblica. Bem-aventurados que têm um coração de pobre. Esta pobreza está no orgulho. Ele não é rico de orgulho. Ele não é rico de fama. Ele não é rico de dinheiro. Ele é pobre na cultura que eleva. Então ele pode ter riqueza, ele pode ter empresa, ele pode ter fazenda, mas ele tem um coração de
pobre, que ele não se orgulha por aquilo que tem, ele não se mantém estátuo, ele não ostenta. Então ele é rico financeiramente, mas é pobre na humildade. E é isto que vai levando as pessoas a viver segundo o Espírito. O Espírito do homem é uma coisa. O Espírito Santo de Deus é outra coisa. E o Espírito que Deus deu para o homem é uma terceira coisa. Pedro, Tiago, João, Felipe, André, enfim, toda essa galera estavam trancados por medo dos judeus, por conta da morte de Jesus. E Jesus entrou e soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Então eles tiveram uma primeira experiência do Espírito Santo. Mas eles não viveram segundo o Espírito que eles tinham recebido. Tanto que continuaram trancados de medo. Receberam o Espírito, mas não valorizaram. E Deus vai fazer o quê? Era o jeito que eles viviam, era a incredulidade deles. E lá um certo dia, Deus manifesta de novo, Jesus manifesta de novo. Eles não entendem de novo. Até que um dia Jesus falou assim: quer saber? Ou eu abro a cabeça dessa gente, ou eu vou largar esse povo para trás. Eles estavam todos reunidos, e tinha dois lá que estavam um pouquinho mais soltos. E disseram: vamos atrás de algumas coisas aí, vamos ver como é que está o barulho na cidade. E Jesus vai, entra no meio dos dois. E pergunta: do que vocês estão falando? Do que estamos falando? Você é o único forasteiro, quer dizer, o único que veio de fora, o único que não está sabendo do quê? Amigo, nós estamos falando de um tal Jesus de Nazaré. Um homem bom, piedoso, operador de milagre, fez tanto bem, mas no entanto, pegaram ele, mataram, crucificaram. Nós estamos falando dele. Se bem que umas mulheres disseram que hoje cedo tinha ido lá no sepulcro, e o sepulcro estava vazio e ele não estava lá. Mas isso é coisa de mulher. As mulheres disseram. Mas nós estamos comentando dele. E entre conversa vai e vem, chegaram na casa. E aí o dono da casa disse: amigo, chega, vamos tomar um café com nós. Era costume da época. Quem chegasse em casa tinha que comer. Na minha casa eu gosto desse costume. Às vezes aqui em casa nós fazemos café 3, 4 vezes por dia. O pão que vem é tudo enfiado. Porque é muito gostoso você sentar numa mesa e comer. Dá trabalho para a mulherada. A mulherada fica quase doida. Porque acaba de arrumar a cozinha, já tem outra cozinhona de novo para arrumar. E como é gente direto, temos que ter aquele coração de enfrentar tudo isso. Puseram uma mesa lá, sentou Jesus, os dois camaradas. Come um pouco, amigo. Não, eu não vou comer não, eu vou seguir o meu caminho. Não, tá tarde, dorme aqui, amanhã você vai. Bom, já que vocês insistem, eu vou posar. Pegou o pão e partiu. E desapareceu. É Jesus! Diga misericórdia. Fala aí, vai.
E você sabia que essa cena repete na tua vida? Pergunto para o irmão, você já percebeu isso alguma vez? No teu almoço, no teu café, na tua janta? E eles voltaram para o cenáculo. Olha para você ver como que a coisa é. Chegaram no cenáculo, o povo está tudo lá escondido. Gente, vocês não sabem o que aconteceu. Olha, que alegria é essa? Eu estava lá, eu vi. Nós estávamos indo para o caminho de Emaús, indo para casa, nós estávamos em Emaús, quase chegando em casa. De repente uma pessoa entrou no nosso meio. E nós fomos conversando, chamamos essa pessoa para dormir lá em casa, e oferecemos um comer para ele, e quando ele partiu o pão, ele se revelou, era Jesus. Nós encontramos com Jesus, diga glória a Deus. É a diferença, é a mesma coisa hoje, é que você não entende. Você vem, faz um encontro, você encontra com Jesus. Você chega na tua casa, no teu bairro, com amigo, com amiga. Você diz assim, ai, eu fiz um encontro, encontrei com Jesus. A pessoa dá risada na tua casa. Amém? Digo para o irmão, você tem que encontrar com Jesus, vizinho. Aí quando falar de Jesus, você vai estar numa boa. Amém? Você falou para o irmão se ele está escutando? Está escutando, irmão? Esse é o caminhar da igreja. Quer ver o que aconteceu? Quando eles falaram isso com tanta empolgação, com tanta alegria, porque, amigos, quem encontra com Jesus é alegre. Quem encontra com Jesus é feliz. Quem encontra com Jesus não envelhece. Quem encontra com Jesus está sempre de bem, porque Jesus é tudo de bom. Diga para esse bendito escutar, Jesus é tudo de bom. É tudo de bom. Agora dá um tapinha nele, diga, é gostoso estar ao lado de quem é de Jesus. Diga. Diga para ele, por isso que você está dando uma risadinha, você está ao lado de alguém que é de Jesus. Amém? Entra no cenáculo e faz tudo isso. E Tomé não estava. 8 dias depois, onde estava Tomé? Tomé estava procurando Jesus em lugar errado. Diga isso para o irmão escutar. Porque Tomé não se continha de não ter feito nada para impedir a crucificação. Ele não ia poder fazer nada mesmo. Mas nem alguma coisa tentou. Fugiu de medo. Quando ele vê todo o acontecido, ele se dói e diz, mas que discípulo sou eu? Puxa vida, mas eu podia ter feito, ao menos levar uma água para o meu mestre. Eu não fiz nada. Eu quero encontrar com esse homem, E sai procurando Jesus para tudo que é canto. Deixou o cenáculo e vai procurar Jesus. Mas queridos, ele estava procurando Jesus em lugar errado. Fala para o irmão, não seja como Tomé. Fala aí. Tem gente que procura Jesus no espiritismo. Tem gente que procura Jesus em constelação, que é o mesmo espiritismo. Tem gente que procura Jesus em coach. E se você é disso, sai fora, que isso é filosofia enganadora. E eu te provo com a Bíblia. Se você acreditar na Bíblia, eu te provo com ela. Não acredito na Bíblia. Igual um governo de Rondônia me disse, eu estou lá. Você fala desse jeito como que se
a Bíblia fosse uma coisa tão certa, você se baseia totalmente em Bíblia. Isso daí foi um comedor de feijão que escreveu. Ô doutor, um comedor de capim não podia escrever. Teve que ser um comedor de feijão. Mas como governador, o senhor pode me responder quem descobriu o Brasil? Se ele falou certo ou errado, sempre que eu não estudei. Pedro Álvares Cabral. Eu disse, foi um comedor de feijão também que fez isso. Como é que você acredita? Como é que você apregoa? E muito mais do que esse Cabral é o nosso Jesus. Então a Bíblia é certa. Se você não crê, eu não creio, porque eu creio que o homem veio do macaco. Disse, não, outra coisa errada, amigo. Eu, por exemplo, vim do macaco. Doutor, então tem coisa errada. O quê? Está te faltando o rabo. Ele ficou brabo. Ele ficou muito brabo. Foi até embora do retiro. E me puniu, proibiu que eu voltasse em Rondônia. Nunca mais pude voltar em Rondônia. Mas ele escutou a verdade. E lá em Rondônia ficou uma senhora, uma sementinha. Porque Mateus 13 diz que uma semente boa gera 100 por 1. E lá tem um grupo de oração, filho da missão Palavra Viva, com uma única mulher. Então, onde a semente cai, meu amigo, não tem quem arranca, em nome de Jesus. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, a gente tem que estar com este Jesus. 8 dias depois, Tomé chega. E cada um, olha, não encontrou com Jesus. Isso daí é papo furado de Madalena. A Madalena diz que no domingo de manhã encontrou com Jesus. Pedro e João foi lá, não tinha ninguém. Depois, mais tarde, diz que ele apareceu, não sei para quem ali, que sem um comentário, mas chegaram lá, era tudo mentira. Agora esses dois dizem que ele estava no caminho de Emaús. Vocês querem saber de uma coisa? Eu não acredito em mais nada. Muitos católicos chegou a ser desse jeito. Eu não vou mais na igreja porque eu não acredito mais em padre. Diga misericórdia. Fala aí, por irmão. Misericórdia. Eu não acredito mais na igreja católica. Diga misericórdia. Eu não acredito em confissão. Misericórdia. Você vai acreditar no quê? Em você? Uma briga, no bom sentido, que eu digo com o médico. Para você isso é Jesus, Jesus, que Jesus? Eu operei o camarada, ele sarou, disse que foi Jesus. Quem curou ele foi eu. Falei, é? Que ótimo. Então o senhor é infalível, invencível. Nem o bisturi você erguia se não fosse pelo comando de Cristo. Agora, se é verdade que você realmente é o poderoso, quando a morte chegar em você, doutor, simplesmente você vai dizer, morte, vai embora, porque eu curei tanta gente e eu agora não quero morrer. E viva sem morrer. Não, deixa eu sair daqui, senão você vai me converter. Já era para você ter convertido, homem. Você está perdendo tempo. Amados, não tem. Jesus é o cara. Vamos dizer isso? Jesus é o cara. E quem tem Jesus, tem tudo na vida. E eu queria que vocês tivessem o mesmo Jesus que eu tenho. Eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu tenho um Deus que fez minha vida mudar. Eu tenho um Deus que de glória encheu. Por isso eu sou feliz. Feliz é quem tem. No meu passado tudo acontecia, eu quase não tinha como viver. A enfermidade, a epilepsia, quase todos os dias vinham me atacar. Assim eu sofria, quase que morria de tanta dor.
Com isso, um amigo meu levou-me no encontro com ele. E foi nesse dia que vi o meu Deus. Diga obrigado, Deus. Amados, 8 dias depois, estava lá o povo reunido. E Tomé estava junto. A paz seja convosco. Diga amém. Tomé, faz favor, põe a mão aqui. Aperte onde o cravo entrou. Põe a mão aqui, onde a lança entrou. Certifica. É eu. Você me conheceu, Tomé. Você andou comigo, Tomé. Você me viu trucidado na cruz, Tomé. Eu agora estou na tua frente. A Bíblia não detalha isto. Mas quando eu converso com Jesus, Ele me mostra tudo isto. E não mostra só para mim. Ele mostra para você também. É só você ter conversa com Jesus. Você precisa ter Jesus na vida. Diga isso para o irmão. Então Tomé ficou com uma cara de tacho e teve que dizer: meu Senhor e meu Deus. Vamos repetir? E o que foi que Jesus falou para ele? Você acreditou porque me viu. Agora é para vocês. Felizes é vocês. Diga obrigado, Deus. Feliz é vocês, pode aplaudir. Nós somos felizes, porque nós cremos sem ver. Você é muito feliz. Não deixa o diabo levar essa felicidade embora, não. Aproveite esse encontro. A hora que tiver um intervalinho, corra lá na igreja. Jesus está lá, em corpo e alma e espírito, no extensório. Foi no momento desse que eu encontrei com Ele. Ele estendeu as mãos para mim. Credes agora, porque também eu fui um Tomézão. Eu tinha direito para ser, por tudo que eu passei. A gente não foi amado. Nossa família foi adestrada. Papai não falava, ele ordenava. E por um momento de vacilo, como dizia ele, te dão umas chavadas na las copas, umas chavadas na lagambia, loura. Sul! Vamos via! Queridos, se demorar, eu te dou um tapa no pescoço, umas varadas no bumbum. Então tinha que ser jogo rápido. E a gente cresceu assim. Dia de aniversário tinha que sumir no meio do mato, porque os 20 vinha puxar a orelha da gente, porque está fazendo aniversário. Então é uma vida meio doida. E eu peguei um perrenho com esse tal de Deus. Peguei um perrenho com esse tal de Deus. Eu tinha um Deus imaginário. O Deus que colocaram na minha cabeça. Mas tudo que foram capazes de colocar um Deus na minha cabeça. E de um Deus brabo. De um Deus que se eu matasse um passarinho, Deus ia me castigar. Qual moleque que não quer? Hoje não tem mais, né? Mas na época da gente, qual moleque que não gostava de brincar, de caçar passarinho? De brincar de esconde-esconde? Qual moleque que não gostava de uma briguinha? Por isso, quando eu vejo as crianças brigar aí, eu dou até risada. Porque eles estão se amando. Pai e mãe que dá bola para briga de criança é mais criança do que eles. Deixa, leva um tapinha na orelha, um esfregãozinho no braço, daí 5 minutos, eles estão brincando de novo. Porque eles são crianças, os adultos não são assim, mas eles são. E a gente então, tinha uma vida muito amarga. Uma vida muito esfregada. Pobre. Eu coloquei uma chinela havaiana no pé com 14 anos de idade. Naquele dia, a mamãe foi para a cidade e disse: olha, meus filhos, eu vou comprar uma chinela havaiana para você e outra para o Luiz Antônio, meu irmão. Nós não almoçamos aquele dia. De alegria, porque íamos ganhar uma chinela havaiana.
Então a gente descia naqueles carreador de café, aquelas leiras de café, roações de café. A gente descia correndo. Ai, eu vou ganhar uma chinela. Eu vou ganhar uma chinela. A gente chegava nas irmãs. Nós vamos ganhar uma chinela. Diga, ô pobre inocência, amém? Mas nós tínhamos dificuldade, porque o sítio não tinha água. Então no bacião que o papai lavava tudo o resto. E era lavar cara e braço e pronto. E o resto ficava para sábado no açude, amém? E nós não se lavamos direito, porque as últimas águas já ficavam meio sujas. Então se dava um passadão e pegava o trapo e saía o resto no trapo. E nós não lavamos muito direito. E não havia toalha de se enxugar. Era aquelas calças de brim esfregadas, às vezes até com espinho no meio. Você ia se enxugar, arranhava a perna. Não estou exagerando não, isso é real. Queridos irmãos, nós não se enxugamos direito. O Luizão, meu irmão, pegava a chinela. A tua tem cheiro? A minha tem cheiro. Olha que inocência. E vai eu cheirar a minha chinela também. Calçamos ela e fomos andar. Pé molhado, terra roxa. Entrou aquela poeira, aquilo virou um sabão. Eu lembro disso e eu estou risada. O Luiz Antônio ficou tão revoltado que pegou ela e sentou lá no meio do chiqueiro. Sabe que é uma porcaria, a gente cai andando com isso. Então era uma vida assim, uma vida muito esfregada, né? Muito ruim. E tudo dava certo para os outros, para nós não dava muito certo. Que Deus é esse que ama todo mundo, não ama a gente? Chegava fim de ano, a molecadinha todo vinha com um caminhãozinho, coisa linda, cabininha verde, carroceriazinha vermelha, aquelas rodinhas, coisinha mais linda, cabininha. E vinha exibir para a gente. Mas onde você conseguiu isso? Papai Noel. Mas onde está esse camarada? Você tem que pular cedo e olhar embaixo da cama, que o Papai Noel põe o caminhãozinho embaixo da cama, coloca a bola embaixo da cama. Você pulava de madrugada, entrava lá, só tinha sabugo daqueles colchão de palha. Foi difícil, irmãos, não foi fácil não. E aí então, como é que você vai gostar de um Deus desse? De um Deus que dá para todo mundo, mas não deu para a gente. Então se tinha uma ideia de Deus. E com um pai brabo que obrigava a rezar. Obrigava. Toda noite você podia estar arrebentado de cansado, porque trabalhava de som a som no pesado. Criança, questo è qua, pregare a corone. A cada venha, vamos rezar o terço. Tinha vezes que a gente dava um nó, saía escondidinho por detrás da casa, entrava lá dentro do quarto, deitava e fingia. A gente até inventava um ronco. Levanta, vamos rezar, depois dorme. Não tinha. Tinha que sentar lá. E o bendito do pai achava santo que não existia no céu para rezar. Um Pai Nosso Ave Maria para o santo tal, um Pai Nosso Ave Maria para a santa tal, um Pai Nosso Ave Maria. Isso depois do terço, depois da ladainha, depois de todo o digitório mentende. Gente, e não podia dormir, porque se a gente dormia, ele enfiava o pito na boca da gente. Quer dizer, que religião que você vai ter? Que amor que você vai ter para Deus? E era então uma religião externa. Uma religião apenas com um título de católico. E tudo que não é nada é católico. Mas valeu. Porque por todo esse perrenho, a tradição ficou em nós. E essa tradição, ela tem que partir da fonte.
E a fonte é pai e mãe. Tudo que se aprende por fora é fonte, mas não é uma fonte como do pai e da mãe. Porque isso é a ética divina. Isso é o amor. Aquilo que eu comecei dizendo. O que é o amor? Onde está o amor? Como se entende o amor? Essas voltas tudo é para dizer o que Deus faz na vida da gente. Eu estou contando um pouco, muito por cima da minha história. Cada um aí tem a sua. De um jeito, do outro, mas você tem a tua história. Você tem uma historinha relacionada ao pai ou à mãe. Talvez o pai foi mais enérgico, ou talvez a mãe foi mais enérgica. Se pai e mãe foram blando, você vai ter uma historinha do irmão mais velho, ou do tio, ou da tia, porque tio é um problema sério. Diga, tio. Tem tio que quer mandar na gente e dá bronca. Então todo tem uma historinha. Queridos irmãos e queridas irmãs. Então, voltando para o livro de Romanos, vamos começar agora a entender quando a Bíblia está lhe dizendo do homem carnal. Eu já passei para vocês uma experiência vivida. Então, eu vivia segundo a carne. E tinha uma ideia segundo o Espírito. Para ter uma ideia, eu rezava o Pai Nosso e tinha 8 inimigos. Então, onde que a minha oração podia chegar? Uma outra coisa muito horrível, que eu perguntava e não tinha resposta. Por que na família grande como era a nossa, só eu era doente? Porque só eu desmaiava, tentava quebrar tudo dentro de casa. Por que que Deus, que é bom, não me cura? Que vergonha que eu passava. É a coisa mais humilhante na vida de um humano, é ele sofrer essa descarga demoníaca, como eu sofri. É muito humilhante. Enquanto era mais jovenzinho, tudo bem, era molecão, mas eu fui ficando moço. Eu fui também, como todos os moços, aquela aventura de namorinho. E eu falo a verdade para vocês, eu não tive muita ou nada de experiência de namoro. Eu não tive uma experiência de amor no meu casamento. Não. Eu vivi 50 anos com uma baixinha, eu honrei ela, eu nunca precisei de trair ela. Eu sofria coisas horríveis em momentos íntimos, eu sofria muito, porque era um jeito que ela tinha de vingar da minha pessoa. Então passei muita dificuldade. Ela chegou a dizer por vezes que não me amava, mas eu olhava uma realidade. Eu olhava o voto que eu tinha feito naquele altar. Que era na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Amando e respeitando todos os dias da minha vida. Esse voto eu fiz no altar. Eu não podia quebrar ele. Por mais situações erradas que eu vivia, que eu gostava muito de bagunça, de malandragem, eu fazia 4, 5 brigas, eu articulava a briga para o povo brigar nas vendas, eu cavalgava, eu soltava aquelas mulas, uma mula muito boa que eu tinha em cima das pessoas, entrava nas fazendas, recolhia o gado do povo, mentia que tinha perdido uma vaca e ela tinha saltado a cerca, nós colocava aquela vaca
toda na mangueira, sentava e ficava. Lá era tudo mentira. O dono da fazenda, não entrou, recolhi o gado ontem. Não, foi essa noite que ela entrou. Era nada, só para ter o gosto de dizer que não era boiadeiro. Quer dizer, uma vida totalmente errada, desconectada. E isso foi a minha juventude. Depois eu me casei, nada mudou. Então eu vivia aqueles moldes errado. De jogar bola, fazer briga no campo de bola, judiar de bêbado. Então, até uma altura, eu fiz a baixinha sofrer muito. Porque eu tinha esse trem, esse espírito mal no corpo. Por isso que eu digo para vocês, que é muito duro quando não tem uma experiência de Jesus na vida. Mas quando eu sentei para fazer um encontro, isso em 1980, naquele encontro, eu escutei o que vocês estão ouvindo. E aquilo me irritou muito. Eu fiquei muito revoltado. Principalmente quando mandaram deixar a pinga e o cigarro. Eu nunca fui alcoólatra, eu nunca fui bêbado, como já disse. Mas eu não almoçava e não jantava sem a pinga. E eu precisei quebrar. Porque eu tenho uma filosofia. Ou choca ou sai do ninho. Diga isso para o irmão. Se é para fazer, paga o preço que tiver, mas vamos fazer. E eu disse, eu vou mudar de vida. Olha para o altar e diga assim, eu vou fazer igual Camilote. Você acabou de prometer. Então agora começa a levantar 4:30 todo dia da manhã. E dobra o teu joelho até às 7 em oração. Você vai fazer igual Camilote. Pode ser? Estudar a palavra de Deus. Escrever livros. Vocês têm faculdade, olha que facilidade. Pobre de mim com um aninho de escola. Estou fazendo um livro agora. Eu fiz um, Seguiria os Passos de Jesus. Não deu muito certo. Com 150 páginas. Escrevi outro, Confronto dos Pecadores, deve ter 180 páginas. Escrevi outro, 40 concertos para os casais. E estou escrevendo outro agora, A Vida dos Profetas. Começando lá de Adão, já estamos chegando quase em Davi. Contando os detalhes da longa história de salvação. E trabalhando o dia inteiro. E toda noite viajando e pregando. Isso é para gente forte. Então, se você quer ser igual Camilote, tenta ser forte. Diga, seja forte. E vocês pensam que é fácil fazer isso? Pensa que foi fácil tentar mexer com isso? Eu chegava às 5 horas na casa da Priscila. Priscila, me socorre aqui. Vou, eu já te ensinei. Você ensinou, minha filha, mas não entrou. Aí ela pegava e me ensinava. E eu começava, Jesus, eu não quero mais preocupar minha neta. E eu tenho que aprender. Não estou bom ainda não, mas já estou me virando. Então diga, faça como o Camilote. Diga aí, irmãos. Quer vencer, luta. Está escutando, casal? Quem não luta, não vence. As pessoas ficam olhando o fácil da vida. Diga aí para o do ladinho, viver não é fácil, irmão. Fala aí. É duro viver. Esse é casalzinho? Sim. O que ele é seu? Irmã de barriga ou irmã de fé? Irmã de barriga. E ele? Mas é esposo ou é meia boca? Esposo de verdade. Porque hoje o povo emenda diz que é marido e mulher. E não é.
Se fosse namorado, ia dizer, não pode coisar. Que coisar é pecado. Hã? Amém. Se estiver coisando legalmente, aí é preciso coisar. Está lá na Bíblia, no capítulo 5 de Provérbios. É preciso coisar. Mas está lá em Coríntios, se não é casado, não pode coisar. Amém? Queridos irmãos, volta para Romanos e veja, para nós ir terminando esse tema, para entrar em outro, se Deus quiser. Lá, Romanos 8:5. Os que vivem, vou repetir, isso aí tem que ficar gravado. Os que vivem segundo a carne gostam do que é carnal. Os que vivem segundo o Espírito apreciam as coisas do Espírito. Normalmente, alguma coisa tocou no teu coração para você vir nesse retiro. Isso não foi uma vontade sua, não. Isso foi o Espírito que comunicou e começou a te convencer. E o Espírito tem um jeito fantástico de ser. O Espírito usa de um, usa de outro. O Espírito usa também das redes sociais. As redes sociais é um veículo maravilhoso. Só saber usar. Só saber deletar o que não é preciso ver e ouvir. Então, amados, olha o versículo 6, o que diz? Foi o que te aconteceu para te trazer nesse encontro. Talvez você nem estava muito a fim de vir. Talvez de noite, quando acordou, veio aquela lembrança. E amanhã tem que ir lá para Cianorte no encontro. Veio uma fincadinha no coração. Mas agora eu vou ter que ir. Mas o Espírito trabalhou. Diga obrigado, Espírito Santo. Ao menos se você não receber a graça de Deus, você vai comer muito bem. Amém? Olha o versículo 6. Ora, a inspiração da carne é a morte, enquanto a inspiração do Espírito é a vida e a paz. Se a pessoa tem sexo antes do casamento, antes da legalidade, literalmente, ele está sendo inspirado pela morte. Porque a morte nasceu a partir da relação que Adão teve com Eva. E isso existe até hoje. Não era pecado e agora, era pecado e agora não é mais. Não. É pecado toda a vida. E grande problema da humanidade. E o grande problema da família hoje é filhos nascidos de união ilícita. Pegue o livro de sabedoria. Ache aí. E quando acharem, digam amém. Amém, irmãos. Capítulo 3. Acharam? Digam um amém. Deixa eu achar aqui também na Bíblia, porque a Bíblia fala direto. Isso aqui tem que ficar rodando. Só um minutinho lá que eu já pego aqui. 3:16. Mas nós vamos começar pelo 3. Achou o capítulo 3, versos 1? Olha o que está escrito ali. Vamos pegar o primeiro capítulo, 3:1. Mas a alma dos justos estão na mão de Deus e nenhum tormento os tocará. Aparentemente estão mortos aos olhos dos insensatos. Seu desenlace é desenlace é julgado como uma
desgraça. Olha para o altar. Se você lê Bíblia e você não entende, é um caos. Mas quando entende é uma delícia. A Bíblia está dizendo que quem caminha com Deus não sofre o tormento. E se o tormento vir, porque nós não estamos livres dele, ele não consegue nos derrubar. Vocês acham que eu fui pouco tentado trair a minha esposa? Era um tormento. E quanto mais eu era tentado tocar em outra mulher, em outra jovem, porque não faltou, vinha o Espírito de Deus que me tirava dos pensamentos da situação. Foi mais ou menos como Elias. Elias, o tesbita, Deus falou para ele, diga lá para Acabe, que pelo pecado de Israel e pelo pecado que ele está aprontando com essa Jezabel aí, vai parar de chover na terra. Profetiza que por 3 anos e 6 meses não vai chover mais. E tem uma. Você profetiza e suma, porque eles vão te procurar para matar. Você entra numa caverna e fica lá escondido até que eu te avise de novo. Elias profetizou e rapou fora. E foi ficando seca. E ele foi sentindo fome. Deus disse, o corvo, pega um pão e leva lá. Mas que jeito? Vai perguntar para Deus o jeito que ele deu. A Bíblia diz que foi assim. Mas chegou uma altura que secou a água. Secou a água. E aí, Elias começou, Deus, e agora? O corvo está trazendo pão, mas como é que eu como pão sem beber água? Isso engasga. Come esse pão e vai até a casa da Sarepta, lá tem uma viúva, e fique lá. E peça para ela fazer comer para você, more com ela. E ele chega na casa da viúva, bate palma. Ela sai. Arruma alguma coisa para mim comer. Que arrumar o quê para comer, rapaz? Eu estou indo catar uns pauzinhos de lenha lá para fazer o último golinho que eu tenho para o meu filho. Se der, vai ser só para o meu filho. Nem eu vou ter mais, porque com essa seca que está, não chove, não tem mais o que comer, vou fazer isso e depois vamos morrer de fome. Não. Cozinha isso para mim, para você e para o teu menino. E ela obedeceu. Diga, quem obedece, cresce. Fala. Quem obedece, cresce. E ela cozinhou, eu vi isso... Quarta-feira, lá na casa caiu, em Moarama. Uma panelinha de macarrão, farofa, uma panelinha de carne, umas coisinhas. E aquela fila enorme. E eu olhei para aquilo e disse, meu Deus, não vai dar para todo mundo. Todo mundo comeu, teve gente que repetiu o prato. E ainda sobrou uma panelada de macarrão. Diga, Deus multiplica. E Deus multiplicou. Mas a moral da história foi essa. Para a Sarapte, estava no caos. Mas ela era uma mulher de alma justa. E quem vai dizer que ela é, foi o próprio Jesus. A ninguém foi enviado Elias, a não ser aquela Sarapte que o acolheu por 3 anos. Então ela era uma mulher justa. Mas estava morando só os dois juntos. Ele é homem, ela é mulher. E homem e mulher ficar junto é perigoso. Diga aí por irmão. Porque o homem é fogo e a mulher é gasolina. Diga.
Se encostar, o que vai acontecer? Vai coisar. E Elias já estava há muito tempo lá, meio solitário. Mandou o menino para o quarto de cima. E os dois começou um teretetê, teretetê. E a coisa estava indo meio longe. E Elias sabia que ele era um tesbita, que ele era um profeta, que ele era um homem de Deus, mas ele não estava aguentando, porque foi abraçando e tererê, tererê. No que está para acontecer, dá um grito do menino. Meu Deus, chegou lá um moleque que estava morto. Olha o que Deus faz para livrar a pessoa do pecado da morte. E aí Elias começou a dizer, meu Deus, e agora? E a mulher apurrinhando ele. Está vendo? O que você fez? Você veio na minha casa para pôr perder o meu filho? Sai, volta para o teu canto. Ele ajoelhou no ouvido do menino e orou por 3 vezes. Na terceira vez, o menino levantou. Amém? Então, queridos irmãos, os profetas também passaram por momentos difíceis. E isto, a alma tanto de Elias, como a alma da Sarapte, era justo. E estava na mão de Deus. E Deus não permitiu eles pecarem. Diga glória a Deus. Então leia de novo o versículo 1. Mas nenhum tormento tocará. O meu rapaz aqui está com fome, ele morreu. Vamos pela Bíblia. Mas a alma dos justos estão na mão de Deus, e nenhum tormento os tocará. Veja o versículo 2. Aparentemente, tem que carregar. Aparentemente estão mortos aos olhos dos insensatos. Leva para a Pri lá. Será que não está morto? Tá, obrigado. Então, obrigado. Quem entende, entende, né? Vamos lá pelo versículo 2 de novo. Agora o rapaz voltou aqui trabalhar. Versos 2. Vamos lá? Aparentemente estão mortos aos olhos dos insensatos. Seu deslance é julgado como uma desgraça. Olha, o que a Bíblia está dizendo? Às vezes as pessoas me dizem assim, seu João, eu queria muito entrar na equipe. Ah, mas vocês é muito difícil, é muito certinho, tem que andar muito direito. Amados, então dá impressão para o povo que a nossa vida é uma desgraça. Por que nós não entramos em ambiente festivo, mundano? Ao menos essa é a ordem da equipe. Nós retemos de bebida de álcool. É um voto que se faz. Porque a Bíblia diz que João Batista não tomava nem vinho nem cerveja e era cheio do Espírito de Deus. O provérbio diz que amotinador é o vinho e perigoso é a cerveja. Quem nela se apega nunca será sábio. Então, baseado nos textos bíblicos, a gente faz um voto. Não é que é pecado tomar uma cerveja, 2 cervejas. Isso não é pecado. Mas acontece que nós temos um voto. E esse voto é o que parece ser uma desgraça para quem está no mundo. Mas na hora que você deixa de fazer por amor a Deus, você não sente mais falta, porque o Espírito Santo suple aquela falta. Nós retemos de jogo, tipo esses jogatina por aí afora. Claro, brincar com bola com os amigos aí num campinho, tudo bem. Mas está lá no meio do estádio, vendo aquelas barbáries, aqueles palavrões horrendos que se saem dentro do campo, aquele ambiente contamina. Bailão de terceira idade,
festa, eu vou em casamento, eu consigo ficar na marra até na hora do come. Depois eu não suporto mais aquele barulho, aquelas músicas mundanas, porque quem tem o Espírito Santo é diferente, te dói. Te dói você ver essas novelas, te dói ver pornografia, dói. É uma coisa que dá medo. Então, é alma justa. Porém, irmãos, um dia, a Bíblia diz em Malaquias 3, se não me fala 10, 12, por ali, não vou dar o versículo, não lembro direito, diz que vai ter uma diferença para quem teve essa vida. Então, quem entra, por exemplo, na equipe, tem todos esses ensinamentos, e essa regra, existe uma regra. Não pode ter namoro escandaloso, não pode. Quem entra na equipe, se cair no adultério, ele tem que deixar o crachá imediatamente. Ele vai ficar 1 ano fora da equipe, entrega o crachá, ao menos que nunca consiga saber. Mas com os ensinos que tem, se a pessoa cair nesse pecado, então ele não está afim, literalmente, de ser uma pessoa espiritual. E para fazer esse trabalho que a gente faz na Palavra Viva, tem que ter conteúdo. Isso tudo foi a vida que me ensinou. Porque andava comigo umas pessoas que não obedeciam às regras da equipe. Então bebia cerveja, bebia pinga, misturava com essas vidas meio mundanas. E um dia, uma família nos chama para libertar uma pessoa possessa do demônio. E quando a gente chegou, a pessoa estava num quarto, rasgando tudo, porta trancada, e quando ameaçava de abrir a porta, ela vinha igual uma vespa de unha, e dizendo, eu mato vocês, e com uma tesoura de costura na mão. Então se olhava pelo buraquinho da chave, ela estava e jogando, louca, enfim, endemoniada. E os companheiros chegaram comigo. Quando nós chegamos na porta, que eu falei para o dono da casa, tem que abrir a porta. Seu João, eu disse, abre uma fresta, vamos ver a reação. Vamos ver que tipo de demônio está nesse corpo aí. Ela já levantou lá e disse, você não entra aqui não. Agora esses dois aí, eu faço eles beber cerveja, eu faço eles jogar truque, eu faço eles jogar snooker, eu faço eles fumar. Eles são mentirosos, eles me servem e vai querer que saia aqui agora. Se eles virem aqui, eu rebento eles. E depois, ele comeu coxinha e bebeu uma cerveja. E era para ele estar em jejum, ele não te obedeceu, você é o homem de Deus. Entregou o cara com detalhes. Eu falei, agora vai enfrentar um homem lá. Eu não vou lá, não, vai lá. Você não obedece a palavra. Gente, eu abri a porta. E quando entrei, essa mulher desviava de mim, ela ia em cima dos dois. No ela passar a porta, ela se atrapalhou, a tesoura caiu. E olha, ela deixou os caras quase nus. E eu fiquei bem olhando. A hora que ela deu o que ela quis, isso numa casa, num quarto, família, tudo sumiu. Quando eu vi que os dois não tinham mais reação, eu cheguei, em nome de Jesus, saia desse corpo agora. Porque certos tipos de demônio só sai com jejum e oração. E eu tinha e tenho esta vida. Então Deus tem me dado esta graça. Até aqui, até hoje. Então isso foi um ensino muito grande. Por que eles não puderam vencer? Foi o que aconteceu com os discípulos.
Senhor, por que nós não expulsamos demônios? Porque essa casta de demônio só expulsa com jejum e oração. Então, a nossa missão é uma missão muito árdua. Por isso nós não somos muito aceitos. Porque levar uma vida de cristão, levar um cristianismo sério, não é fácil. Vou terminar para nós ir para o almoço. Então no capítulo 3, diz assim, deixa eu pegar bem mais para frente o texto, mas só um minuto aí. Vai para o capítulo 4. Veja o capítulo 4. Ou melhor, 3, versículo 16. Achou? Digo amém. Leia o que está escrito no 3,16, depois vamos para o 4. Todos. Pare e pensa. É bíblico. Por isso o mundo está na situação que está. Seu João, mas então, meu filho é nascido de uma união ilícita. Faz o resgate. Então é preciso trazer diante do altar, marido e mulher. Se o marido não existe mais, que a mãe venha. Se a mãe não existe mais, que venha o marido. E traga os filhos para resgatar, porque foi filho de uma união ilícita. Então não pega mesmo raiz. E pode ter muito sucesso, mas nunca tem estabilidade. É muito sério, só que ninguém prega essas verdades. E a Bíblia diz em Oséias 4 que o povo se perde por falta de conhecimento. Mas nos meus retiros você vai ter o conhecimento. E olha, amados e amadas, versículo 17, todos. Ainda que viva muito tempo, serão tidos por nada, e finalmente sua velhice será sem honra. Caso morra cedo, não terão esperança alguma. E no dia do julgamento, não encontrarão nenhuma piedade, porque é lamentável o fim de uma raça injusta. Agora você me olha e vai dizer, e que culpa teve esse filho? Nenhuma. Então por que ele não tem o direito de salvação? Literalmente porque não procurou a sua salvação. Porque algum dia na vida ele vai aprender, ele vai ouvir a situação com que ele veio no mundo. Algum dia na vida esse pai ou essa mãe que teve filho nessa condição vai ouvir que isso não pode, não deve. E aí então vai depender de quem ouve, porque a Bíblia diz em Mateus, os que ouvem a minha palavra e as põem em prática, é como um homem que constrói uma casa sobre a rocha. Vamos estudar isso mais tarde. Mas os que ouvem a minha palavra e não as põem em prática, é como aquele que constrói a casa sobre a areia. Olha para o irmão e diga, você está escutando, irmão? Dá um tapinha nele, diga, está muito pesado o ensino? Diga. Por isso a pessoa nascida em união ilícita, ele sempre vai ter um vazio dentro dele. Ele sempre vai olhar para trás e vai dizer, a vida para mim nada dá certo. Esse vazio tem que ser preenchido com a graça de Deus. Por mais que ele reze, por mais que faz penitência, por mais que ora, só vai dar certo quando é feito o resgate. Mas se você for falar isso em qualquer movimento de igreja, eles vão rir na tua cara. Mas essa é a minha experiência. E a experiência de quem eu tenho atendido. Amados, de meio-dia para tarde fica um pouco mais pesado o tema. Porque nós estamos abrindo a direção para chegar
na ética e na moral do cristianismo. Então veja, por exemplo, o capítulo 4, versículo 6. O bonito seria no 5, mas meu horário já venceu, então veja o versículo 6. Leiam bem alto. Porque os filhos nascidos de união ilícita serão no dia do juízo o quê? Então lá eles vão dizer, meu pai, por que o Senhor me fez sem a ordem do meu Deus? Então antes que você vai para o céu, nessa situação, o Senhor Jesus te convidou para esse encontro. E você pode, ouvindo claramente o que você está ouvindo, tomar uma decisão. Digamos que você namora e transa com a namorada. Isso você podia ter feito até hoje. E não vai lá conversar com os padres, não, porque tem padre hoje que você vai falar isso, ele diz, não, se você ama não tem problema, Deus é amor. Vai nessa. Vai nessa. Deus é amor, mas o Abraão foi fazer fio na empregada, Deus disse, ele não vai pegar raiz, e ele vai ser um jegue brabo, que vai lutar contra as nações. Deus não é amor. Então quem que teve que pagar por essa consequência? É uma história longínqua, e eu estou escrevendo tudo isso no meu livro. Até um ponto que Deus chegou até ele, em Ismael, e colocou ele diante da face de Deus, e disse, você és filho de uma união ilícita, porém, tem como você se reabilitar, e voltar-te para mim. Teus pais já o pediram para não se misturar com estas mulheres tesbitas. Então com isto, se voltares a mim, te reabilitarei. E ele não voltou. Ele não aceitou. Chegou a um ponto de trocar Deus por um prato de comida. O que Deus pode fazer? Então, ele foi sem culpa até esse momento. Desse momento para frente ele é um culpado. Diga para o irmão, vocês estão escutando? Vocês vão encontrar ensino assim aonde? E eu te provo. Então, aprenda aí, turminha das mulheres. Se tem história relacionada a isso, estão aprendendo. É só procurar o certo. Como o Madeusão fez. Você teve também uma burrada, né? Vai fazer filho e mulher que não é tua. Diga ao juiz do Amadeu. Fala aí, irmãos. Hã? Se não tem Deus, pode. Mas você não era católico? Você não ia na missa? Diga misericórdia. Católico praticante puxando Big Blood. Big Blood é hospital de louco. Eu puxei Big Blood lá em Londrina. 300 loucos eu que cuidava, eu era menos louco. Porque eu era louco quando o diabo me pegava. Fora do que o diabo me deixava em paz, eu era um jogo muito maravilhoso. Amados, cada situação. Por isso nós vimos no tema anterior, todos estão acorrentados, saqueados, mas Deus quer salvar vocês nesse retiro. Aproveita. Ah, Senhor, ela que eu sei que me falou, né? Nunca me esqueço do que você me falou lá nos Goiás. Seu João, suas pregações comprometem muito a gente. Não é para comprometer, é para sangrar. Para mudar de vida, arrepender de tudo que coisou para trás. Você sabia que você precisa fazer uma retrospectiva e descobrir aonde foi o teu primeiro ato sexual? Guarda isso. Aonde foi o primeiro? Aonde foi? Com
quem foi e como foi. São 4 itens. Por isso a Bíblia nos fala quartas gerações. Tudo em nossa vida, tudo, vem de um ato sexual. Tudo. Inclusive a nossa existência. Então, quando você estuda isto, e quando você ora em cima disto, de repente você tem tanta tranqueira nessa alma, de ter transado com uma menina ou com um rapaz que já teve transa com tantos outros. Está enroscado aí. E enquanto o teu sangue não foi purificado, é mais fácil o cara sair de uma droga, da pinga, do que do adultério. Porque envolve sangue. Envolve um sangue pecaminoso. É o desejo da carne. Seguindo o Romano, vai lhe dizer: os que vivem segundo a carne, pega, só para terminar. Os que vivem segundo a carne, olha que coisa bonita. Tem que estudar a Bíblia. Capítulo 8, 5 de Romanos. Olha, todos os textos que eu estou dando para vocês, viu, meninas? Lá em casa você moa. Senta na escrivania, se é que tem, numa mesa. Pega uma caneta, pega uma como que chama aquela que marca? Como? Marca-texto, obrigado. Pega uma marca-texto e guarda. Agora, atenção. Não vá querer pregar isso para os outros, porque você não vai ter bagagem. Então, em vez de você falar para os outros, seja a palavra para os outros. Porque, irmãos, esses assuntos tem que ter conhecimento para falar. Senão, com 2 palavras, ele tem top. E não vai me entupir, porque eu falo segundo a Bíblia. Se você me disser, como cara de Rondônia, eu não acredito na Bíblia, então não abro mais um segundo a minha boca. Porque tudo nessa vida tem que ter um ponto de partida. Tudo. E a gente tem que ter seguro em alguma coisa. Alguma coisa tem que ser certeza na tua vida. Agora, se você não tem certeza de nada, você é um vazio. Você é um andarilho. Eu tenho que ter certeza do trabalho que eu faço. Eu tenho que ter certeza da pessoa que mora comigo. Por mais problema que dá, eu tenho certeza, é minha esposa. Às vezes eu até penso em casar de novo. Será que eu vou achar um amorzinho que vai me amar de verdade? Porque quem sofre no primeiro casamento tem dificuldade de arrumar segundo. Amém? Não é verdade? Bom, você já tem essa experiência. Um dia eu falei para um segundo casamento, tudo bonitinho, tudo legalizado. Irmão, qual é a experiência de uma segunda união? Casa que você vai ver. Quer dizer, ele não quis dar a experiência. Não sei se já não teve, ou se teve e não quis me passar. Mas, não é fácil. Romanos 8, 5. Leiam bem alto. Não sei se você está entendendo. O verso 6. Ora, é para entender. Grife a palavra morte. O que Deus disse para Adão e Eva que aconteceria se eles tocassem na árvore da vida? O quê? Falei alto? Que ele morreria. Então, a inspiração da carne, o desejo da carne, é a morte. Então, se você adultera, você morre para Deus.
Para você não morrer para Deus, Deus criou um jeito de você ter um relacionamento sem precisar morrer. Essa morte não é física. Essa morte é espiritual, meu irmão. É espiritual. Se você vive em adultério, você tem problema. Porque você tem um espírito de morte que te acompanha e te apurrinha. Aí você trabalha, mas está sempre no vermelho. Você começa a ter desânimo. Começa a pensar tudo que não presta. Começa a ter medo do futuro. Na mesma hora que você faz um plano, que vem aquele altruísmo, já vem uma pancada. Ah, será que vai dar certo? É uma guerra que todo mundo tem. Mas nem todo mundo tem o Espírito de Deus para vencer essa guerra. E essa noite, nas nossas orações, eu vou pedir muito, muito para o Espírito Santo descer na vossa vida. Eu vou pedir. Se ele não vir, não vai ser porque eu não queira. Ou talvez porque você não queira. Mas eu creio que você pode sentir. Porque nós vamos fazer uma oração, clamando a Deus, para que esse espírito de tristeza, esse espírito de angústia, esse espírito de moleza, que às vezes você está trabalhando, bate um zoom, e essas infecções, elas existem para infeccionar o nosso coração e a nossa alma. Então, amados, ora, a inspiração da carne é a morte, enquanto a inspiração do Espírito é a vida e a paz. Versículo 7, para terminar, todos, porque é hostil a Deus, pois a carne não se submete à lei de Deus, e nem o pode. Então você sabe que é errado, você sabe que é pecado, alguém te diz, e você não dá bola. Às vezes te diz, olha, você não devia estar nesse lugar, você não devia estar misturando nesse ambiente. Não é legal você estar lá, você tem que dar testemunho. Não tem nada a ver. O que é isso? Eu estou lá. Eu não tem nada a ver. Porque os católicos, o povo católico, falando assim, não vai pensar que sou evangélico. O povo católico leva a vida muito de qualquer jeito. Muito de qualquer jeito. E tem um único jeito de levar a vida. Ou não sei se o Martinho da Vila, ou não sei qual lá. Um beldão lá que canta assim: deixa a vida me levar, ou vida leva eu. Não é a vida que tem que te levar. É você que tem que levar a vida. Porque se a vida te levar, ela vai te jogar nesses perrenhos. Amém? Ficamos de pé, damos as mãos, unimos os corredores. Sabrina, tão doendo os meus pés. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Dá uma chacoalhadinha e diga: você escutou, Filho de Deus? Seu João, como é que eu faço para mudar de vida? É? O que vocês estão fazendo lá que não fizeram esse almoço ainda? É o fogão? Vocês não estão conversando lá não, né? E não estão trabalhando. É? Lenha molhada não pode acender. Não tem uma música que faz isso? Tá, não, a lenha não está molhada porque ela está guardada no rancho. Esse capricho eu tenho.
estou entendendo, compadre. Um jeitinho de escapar. Até nisso eu cuido para minha esposa, que não tenho mais. Lenha tudo picadinha, tudo arrumadinha, embaixo do fogão. Isso é serviço para homem. Homem que não faz isso é homem meia boca. Varal tudo esticadinho, a porta tudo arrumadinha. Feliz da mulher que um dia casar comigo. Que é agora que eu vou caprichar, Sabrina. Agora que eu vou caprichar. Não é? Dar a voltinha, ir no shopping. Por que você ri? Oh, meu Deus. Eu brinquei desse jeito numa cidade do sul, porque eu sou muito palhação. E uma veinha veio com a mala prontinha. Seu João, você lembra, né? Você estava lá. Seu João, eu trato porco, eu lavo chiqueiro, eu carpo roça, eu sou da roça, eu estou com a mala pronta, eu posso ir morar com o senhor. A gente brinca, não pode nem brincar. Misericórdia. Mas o tio Tônio, olha que bonitinho o tio Tônio lá, ó. E ele estava me dizendo que ela já matou 2. E ele matou 2, está empatado. Morreram 2, né? Morreu 2. Não, não foi você não. Foi a morte. A morte que matou. Mas você estava perto. Amém? Tio Tonho matou 2 também. Se casar, quem vai primeiro? É brincadeira, dona Conceição. Amém? Mas tio Tonho, está muito bonito esse namoro. Você precisa. Deus o livre, ficar sozinho, sem ninguém, não dá certo. Deixa esse Alexandre morrer, para você ver o que é bom para tosse. Eu já falei para ele não morrer. Não morre que eu não quero ficar sozinha. É? Já combinamos já. Tá combinado. Ou eu primeiro. Não, eu não posso, porque eu tenho os filhos, não posso morrer também. Ah, não, isso daí já é uma sementinha que se vira sozinho. A madrasta cuida bonitinho. Oh, glória a Deus. Diga glória a Deus. Deus é alegria também. Vamos lá. Segura na mão.